Irmãos, abramos nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo número 6. Nós faremos a leitura do versículo de número 32 ao versículo de número 2 do capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 32 ao capítulo 7, versículo 2. Nos diz assim o texto bíblico: Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isto? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar nela. Mas nós somos, ao Senhor, levados a reconhecer, primeiramente, Senhor, a nossa incapacidade de compreendê-la. Por isso, Senhor, ilumina nossas mentes, dá-nos, ao Senhor, a capacidade de entender o que o Senhor está nos ensinando nesse texto, para que o nosso coração possa ser cheio da Sua palavra. Mas nós também temos dificuldade, Senhor, em ser dominados por ela. Por isso, Senhor, doma os nossos corações, traz os nossos corações cativos à Tua presença, de maneira, Senhor, que sejamos instruídos pela Tua mão nessa manhã. Fala conosco, Senhor, é essa a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. O poeta Carlos Drummond de Andrade, em 1945, escreveu um livro chamado A Rosa do Povo, e dentro desse livro, mostrando toda a sua influência do ateísmo humanista, e principalmente de uma fase mais socialista e esperançosa que ele estava tendo. Ele mostra todo o pensamento ateu e socialista num poema específico chamado Credo. Na verdade, em sua declaração de fé, ele fala justamente do oposto do que a gente espera de alguém que vai dizer que crê em alguma coisa. São estas palavras de Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim: Creio em ti, homem das estradas, homem dos campos e das fábricas, homem de mãos calejadas, homem de rosto queimado, homem de ventre esfomeado, homem de dentes podres, homem de língua cortada, homem de pés sangrentos, homem de costas curvadas, homem de olhos arregalados, homem de coração pisado, homem de esperança invencível. Creio em ti, homem, e em teu punho fechado, creio em ti, homem, e em teu grito abafado, creio em ti, homem, em teu passo de ferro, creio em ti, homem, em teu sangue de cobre, creio em ti, homem, e em teu silêncio de chumbo. Não creio em Deus, porque nunca o vi. Não creio na justiça, porque nunca a vi. Não creio na liberdade, porque nunca a vi. Creio na terra, creio no trigo, creio no pão, creio no suor, creio no trabalho, creio na luta, creio no amor. Creio em ti, homem, e em teu braço armado. Creio em ti, homem, e em teu braço queimado. Creio em ti, homem, em tua fome sagrada. Creio em ti, homem, em tua revolta armada. Creio em ti, homem, porque és meu irmão.
um manifesto comunista, um manifesto socialista, demonstrando todo o seu papel de incredulidade. Assim são os homens, meus irmãos, que creem em tudo, que buscam fé em tudo, mas que não conseguem crer no Senhor. A descrença, meus irmãos, molda a maneira de pensar, a descrença molda a maneira de agir. Os homens descrentes vivem em sua descrença para ofender ao Senhor e para andar contrários à vontade do Senhor, mas possuem na sua própria existência o pagamento da sua descrença. É justamente, meus irmãos, sobre descrença que eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã. O texto que nós acabamos de ler vai nos falar exatamente sobre isso. Acontece que Israel, durante o período de Jorão, continuava seguindo os mesmos passos de antes. Israel, desde o dia que se separou de Judá, desde o momento em que Jeroboão assumiu o poder, se envolveu em idolatria e abandonou o Senhor. Jeroboão criou uma religião própria que perdurou em Israel por muito tempo. Mais tarde, um rei pior do que ele, chamado Acabe, assumiu o trono e trouxe para dentro de Israel a adoração a Baal. Isso se espalhou por meio da força, da violência dele e da sua esposa, a malvada Jezabel. Ele morreu, mas o seu filho, Jorão, assumiu. Aqui no caso, meus irmãos, ele retirou um pouco da idolatria de Baal, mas manteve a adoração nos modos de Jeroboão lá atrás. Ou seja, eles continuavam em meio à idolatria. Mas é interessante que mesmo eles envolvidos com a idolatria, o Senhor mantém a sua palavra no meio do seu povo. O Senhor mostrou qual era o castigo pior, retirar a sua palavra quando Elias se afastou, mas o Senhor trouxe de volta a sua palavra por meio de Eliseu. E todos esses capítulos que nós estamos estudando até agora, são uma sequência de milagres que o Senhor vem realizando por meio de Eliseu, para mostrar que continua no meio do seu povo, continua operando no meio do seu povo, mas ao mesmo tempo o povo não se curva ao Senhor, nem o rei de Israel se curva ao Senhor. Nós vimos as intrigas e as tentativas de entrada em Israel por parte da Síria, e como o Senhor derramava graça sobre Israel, apontando para o rei por meio do profeta Eliseu, onde estavam os exércitos da Síria, mas mesmo assim eles não ligam para isso. Eles viram o Senhor entregando um exército nas mãos do Senhor, nas mãos do profeta, quando o profeta leva um exército para dentro de Samaria, mas mesmo assim eles não confiam no Senhor. De maneira que, como punição pelos seus pecados, como punição, como cumprimento da aliança do Senhor, que é descrita lá em Deuteronômio, de que o Senhor enviaria, caso eles permanecessem em idolatria, o Senhor tinha dito que, como cumprimento da aliança, enviaria sobre eles a fome, e caso eles não se arrependessem, enviaria sobre eles o cerco, os inimigos iriam cercá-lo. Samaria nesse momento vive as duas coisas. Eles estão debaixo do juízo de Deus. Eles estão cercados pelo exército da Síria, e esse cerco os está matando. Eles estão há tanto tempo sem nenhum tipo de suprimento entrando na cidade, que o texto nos disse que tinham duas mulheres disputando o filho de uma da outra, porque uma tinha comido o filho da outra no dia anterior, mas não queria dar o próprio filho no outro dia, que estava com a barriga cheia. Diante desse desespero, dessa angústia, da fome, do cerco, do juízo do Senhor, nós temos um rei que tem por baixo da roupa, uma roupa de arrependimento, mas nos seus atos de rebeldia. E os motivos, meus irmãos, pelos quais esses homens manifestam tanta maldade em seus corações, o motivo pelo qual eles manifestam tanta impiedade nos seus atos, não é um nem outro a não ser a descrença que habita no coração deles. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, quando a descrença encontra a fidelidade de Deus. O texto vai nos dar dois modelos de descrença. Primeiro, a incredulidade do rei, versículos de 32 a 33, quando nos mostra uma incredulidade que cega. O texto nos diz que uma vez, deparando-se com o desespero daquelas mulheres, e vendo a angústia que estava assolando a cidade, o rei ficou angustiado, e ele rasgou as vestes, mas ele não se arrependeu. E o texto nos diz, meus irmãos, no versículo 31, que ele então, sob juramento, nos mesmos moldes da sua mãe, da mesma maneira como sua mãe Jezabel fazia, jurou pela própria vida, se não iria matar o profeta Eliseu. No versículo 31 ele diz:
Assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar hoje sobre os ombros. Essa promessa de matar o profeta mostra o coração duro que ele possui e o desejo que ele tem agora de avançar contra Deus, mas como ele não pode alcançar a Deus, ele vai alcançar o que tem mais perto de Deus, perto dele. Ele vai buscar alcançar o profeta. E é interessante, meus irmãos, porque aqui ele vai fazer uma acusação louca contra o próprio Deus. Note que já está implícito no versículo 31, que ele acusa Deus pelo que está acontecendo. Que ele entende que Deus é o culpado por tudo que está acontecendo. Por isso, no versículo número 32, se inicia então o desenrolar desse plano macabro de tentar matar o profeta Eliseu. Mas que burrice é quando alguém é incrédulo? Que estúpido é alguém que pensa que pode esconder alguma coisa de Deus? Se no capítulo anterior nós vimos o Senhor dizendo onde estava o exército de Ben-Hadad, sem que ninguém soubesse, como é que Deus não saberia o que ele estava planejando fazer nesse dia? E como é que Deus, que avisou todos os lugares onde o exército de Ben-Hadad estava para o profeta Eliseu, não avisaria justamente quando o exército de Jorão iria atacar o próprio profeta? E é isso que acontece no versículo 32. O versículo 32 é de um contraste absurdo. A cidade está pegando fogo, já notaram? A confusão está grande, o rei está passando em revista as suas tropas em cima do muro, a confusão se instalou, está todo mundo morrendo de fome, mas e o profeta? Versículo número 32, meus irmãos, é de uma calmaria fantástica. Tudo está caindo, o caos está instalado, tudo está uma bagunça enorme, e o profeta está em casa sentado. O texto nos mostra, meus irmãos, uma tranquilidade por parte de Eliseu, que não é comum se ver diante de tanto sofrimento ao redor. Essa é a grande distinção, meus irmãos, de alguém que confia na fidelidade do Senhor, que confia no Senhor. Não só ele está lá, o texto nos diz que ele está sentado em casa, e os anciãos o estão acompanhando. Enquanto o rei fica lá, vendo os soldados, tramando estratégias, pensando em como se livrar daquela situação, mas com o coração duro, não se rende, não se humilha, não se arrepende. Nós temos um exemplo bonito aqui. Os anciãos, os presbíteros da cidade, a liderança da cidade, está ouvindo a quem? Está ouvindo o profeta. Eles estão sentados, conversando, ao que tudo indica, pensando nas instruções do Senhor. Esse grupo está, meus irmãos, na verdade, buscando a presença de Deus de forma adequada. Eles estão buscando a fala do Senhor na boca do profeta Eliseu. E nesse momento o texto nos diz que Eliseu interrompe, talvez uma preleção, ou alguma coisa desse tipo. E o texto nos diz que Eliseu então faz um alerta para eles. E vai então provar a fé deles também. Porque a fé deles já estava ali estabelecida quando eles estavam sentados ouvindo o profeta. Mas agora eles vão ter que se levantar contra o rei, para poder exercitar essa sua fé também. Eliseu diz com todas as letras, o rei enviou adiante de si um mensageiro. Mas eu acho interessante ver a forma como o profeta Eliseu se refere ao rei. Ele sabe do coração duro do rei, e ele já disse com todas as letras antes, que não respeita Jorão. Quando estava Jorão e o rei de Judá juntos, ele diz, eu vou dar uma palavra para o rei de Judá, não para o rei de Israel, porque eu não respeito o rei de Israel. Motivo, ele não era um filho de Davi, ele não estava debaixo da aliança, ele não era um pagão, ele era um idólatra. Ele diz, eu não te respeito. Por isso agora ele descreve o rei Jorão com as palavras que ele merece. Ele diz, quem está vindo aí, quem está mandando alguém para me procurar aí, é um filho de homicida. Ele está dizendo que Jorão está seguindo os mesmos passos do pai e da sua mãe Jezabel. Eles dois, Acabe e Jezabel, tinham matado os profetas do Senhor, quando os profetas do Senhor se levantavam contra os profetas de Baal. Era esse o ato de Jezabel e de Acabe. Por isso nós vemos profetas do Senhor se escondendo em cavernas, com medo de morrer. Mas não somente eles tinham matado o vizinho, Nabote, porque eles queriam um terreno. E eles tinham se juntado e matado esse rapaz com uma acusação falsa num tribunal, fazendo com que o tribunal fizesse o trabalho sujo deles, com que o tribunal punisse um homem justo para roubar o terreno dele. Sem dúvida, Acabe e Jezabel são assassinos. Mas agora,
Jorão vai mostrar, a mesma natureza que os seus pais possuem, ele também é assassino. E do mesmo jeito que o seu pai era assassino de profeta junto com sua mãe, ele vai querer matar um profeta também. Ele então manda um mensageiro à frente, e o mensageiro tem a intenção de já ir organizando as coisas, porque ele vem atrás, ele vem em pessoa, e é isso que Eliseu vai dizer. Eliseu vai dizer, ele está vindo, mas os passos dele estão logo atrás. Eu já escuto o ruído dos pés do seu Senhor, vindo atrás desse mensageiro. Ele diz, o que vocês não podem fazer? E aí vem a prova de fé para os anciãos. Vocês não podem deixar o mensageiro entrar antes do rei chegar. Note que ele não está dizendo, vocês vão me proteger. Eles estão dizendo, vocês vão segurar, porque alguém que precisa ouvir algo mais, precisa chegar para ouvir. Porque a conversa não é entre Eliseu e o mensageiro. A conversa tem que ser entre Eliseu e o próprio rei. É o rei que precisa ouvir. Por isso, meus irmãos, esses anciãos agora têm uma missão complicada. Ele diz, quando ele chegar, quando o mensageiro chegar, segurem a porta e não deixem ele entrar. Eles deveriam agora, meus irmãos, demonstrar a fé que eles possuíam no Senhor, a fé que eles possuíam em Deus, se opondo ao próprio rei. A fé deles deveria ser manifestada fechando a porta. E ele diz, e quando eles forçarem a entrada, segurem a porta e não deixem ele entrar, porque o rei está vindo. E quando o rei chegar, a gente resolve isso. Essa demonstração de fé de Eliseu e desses anciãos, meus irmãos, contrasta absurdamente com a incredulidade do rei de Israel. Porque quando chegamos no versículo número 33, o rei vai mostrar todo o seu coração. O texto nos diz que agora ele tem uma teologia distorcida e por isso ele acusa a Deus. O texto nos diz, versículo 33, que ainda estava Eliseu falando e já chegou o mensageiro. Então a gente presume agora que o pessoal foi lá e fez a barricada, não deixou ele entrar dentro da casa para pregar Eliseu, mas então chega o rei. E o rei chega, meus irmãos, com um mau humor terrível. Porque ele está vendo a situação de pobreza, miséria e desespero que se instalou em Samaria, e ele responsabiliza o próprio Deus por isso. Olha as palavras que ele diz, eis que este mal vem do Senhor. O estranho aqui é que ele está certo, o estranho aqui é que ele acertou. Realmente, o que estava acontecendo, meus irmãos, era Deus que estava produzindo. Todo aquele desespero, aquela angústia, aquela fome, todo aquele cerco, aquilo ali era o Senhor sendo fiel à sua aliança. Era o Senhor cumprindo as ameaças que ele tinha feito. Quem estava provocando a fome em Israel? Era o Senhor. Quem possibilitou que Ben-Hadad fizesse o cerco? Foi o Senhor. Quem disponibilizou esse tempo todo de desespero? Foi o Senhor. Mas olha onde a teologia dele está errada. Ele diz assim, que mais, pois, esperarei eu do Senhor? Aqui, meus irmãos, está o grande problema dele. Ele enxerga que o que está acontecendo é do Senhor, mas ele não enxerga, meus irmãos, a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Ele não enxerga a aliança, ele não consegue enxergar a promessa do Senhor sendo cumprida. E a promessa do Senhor era, se vocês pecarem, eu vou enviar a fome, vou enviar o cerco, e ele estava cumprindo. Mas ele olha para o Senhor como sendo alguém mau, como sendo alguém que sente prazer na maldade. Ele diz, o que é que eu posso esperar de um Deus como esse? Veja que ele acusa Deus, responsabilizando o Senhor pelo que está acontecendo. A incredulidade dele, ele não confia em Deus, ele não crê em Deus, ele não crê na promessa do Senhor, ele não crê na bondade do Senhor, ele não crê no amor do Senhor, e porque ele não crê no Senhor, ele responsabiliza Deus pelo que está acontecendo com ele. Essa responsabilização, meus irmãos, fez com que a incredulidade dele se manifestasse em cegueira. Ele não consegue enxergar as coisas como elas realmente são. Todo incrédulo é cego. Todo incrédulo é incapaz de enxergar o seu próprio pecado. Todo incrédulo é incapaz de enxergar a sua própria responsabilidade. Todo incrédulo é incapaz de enxergar um Deus bondoso por trás das coisas. Os homens ainda fazem isso do mesmo jeito, e às vezes os próprios crentes fazem isso. Demonstram, meus irmãos, em nossas igrejas, essa incredulidade. Quando diante de tragédias ou diante de situações difíceis de entender, questionam a Deus pelo que aconteceu. Onde estava Deus quando as torres gêmeas foram atingidas? No seu trono, controlando todos os eventos. De que se queixa o homem?
queixe-se dos seus próprios pecados. Mas a incredulidade cega os olhos dos homens para enxergar a sua própria realidade. Deus estava fazendo isso, mas ele não era o culpado pelo que estava acontecendo. Deus estava fazendo isso, mas os homens eram responsáveis pelo que estava acontecendo. A única coisa que Deus estava fazendo era cumprindo a sua palavra. O responsável era Jorão. Ele era o culpado, foi ele que estabeleceu a idolatria, foi ele que conduziu Israel para o pecado, foi ele o culpado. Ele deveria ter dito nesse momento: eu pequei, o meu povo pecou, nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor. Mas não, ele prefere culpar a Deus. Quantos crentes, meus irmãos, estão fazendo isso hoje? Diante de uma incredulidade absurda, não conseguem enxergar o seu próprio pecado. Estou passando por uma doença, Deus está querendo me castigar. Meu querido, você deveria dar graças a Deus por estar fazendo isso, para que o seu coração fosse quebrantado e você reconhecesse o seu pecado. Enquanto você não reconhecer que merece toda a miséria do mundo, enquanto você não reconhecer que merece toda a punição do mundo, você não está apto para o arrependimento verdadeiro. A cegueira produzida pela incredulidade faz com que os homens vejam um Deus que castiga, mas não veem o motivo pelo qual Ele está castigando. Porque conseguem enxergar um Deus que faz as coisas ruins acontecerem, mas não conseguem enxergar os seus corações pecaminosos que produziram todo esse mal. Por isso mesmo, Jorão vai acusar a Deus, vai culpar a Deus, e por isso ele está querendo matar o profeta. Porque como Deus está longe das mãos dele, e ele não pode alcançar a Deus, ele mira na igreja de Deus, ele mira no povo de Deus, ele mira no profeta do Senhor. Ele sabe que é Deus que está agindo, mas ele não consegue enxergar onde está o problema pelo qual ele está passando. Da mesma forma, meus irmãos, como Eliseu foi rejeitado, e a cegueira da incredulidade não fez com que eles enxergassem o juízo de Deus sobre eles, os homens também rejeitaram a Cristo, meus irmãos, e nessa rejeição trouxeram sobre si condenação. O próprio Jesus vai dizer isso com todas as letras, que eles estavam tomando sobre si a própria culpa deles. Quando Pilatos pergunta sobre quem vai cair o sangue desse homem justo para que nós vamos matar, eles disseram com todas as letras que caiam sobre nós e que caiam sobre os nossos filhos. Quando Jesus caminhava pelas ruas estreitas de Jerusalém em direção ao Gólgota, as mulheres choravam vendo o seu sofrimento, e ele diz: não chorem por mim, porque o seu lenho verde queimando, chorem pelos seus filhos. No ano 70, meus irmãos, Roma invade Jerusalém e mata esses homens, e mata os filhos deles, cujo sangue estava o sangue de Cristo estava sobre a cabeça em condenação. A cegueira deles, fruto da incredulidade deles, trouxe sobre eles a condenação do Senhor, porque rejeitaram o Filho de Deus e não enxergaram que o que estava para vir sobre eles era a punição de Deus, justamente pela sua incredulidade. Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, que até a incredulidade faz com que o nome do Senhor seja honrado. Ele diz que mesmo que diante da incredulidade daqueles homens que entregaram Jesus para a morte, Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que ele fosse exaltado acima de todo nome. Nesse sentido, meus irmãos, o maior perigo que nós temos da incredulidade é não conseguirmos enxergar a realidade diante dos nossos olhos. Ela produz cegueira. Mas não só isso, meus irmãos, em segundo lugar, a partir do versículo de número 1, do capítulo 7, o texto agora nos mostra a incredulidade do oficial. E aí nós vemos o ceticismo que mata. O texto nos diz que eles estavam então agora na frente do profeta, e vejam como Deus é bondoso e gracioso, meus irmãos. Porque não houve arrependimento por parte de ninguém. Isso não é a primeira vez que acontece, já notou? Quando Deus trouxe seca sobre Israel, na mão ainda de Elias, o povo não se arrependeu não. Deus foi que resolveu acabar com a seca. Foi Deus que resolveu trazer chuvas. Eles não se arrependeram. Note que todas as vezes que o texto nos mostra, durante todo esse período que é apontado Israel, você não vai encontrar o povo se arrependendo em momento nenhum. Você vai encontrar Deus usando de misericórdia. E agora não vai ser diferente. Porque o povo vai continuar na dureza do seu coração, o povo vai continuar rebelde contra Deus, mas Deus resolve simplesmente usar de misericórdia, mesmo quando o povo não merece de maneira nenhuma um ato de misericórdia. O profeta então vai falar no versículo número 1.
E, meus irmãos, a palavra dele é de uma esperança incrível. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Bonito aqui, meus irmãos, que por 2 vezes o texto diz: o Senhor está falando. Esse mesmo Senhor que você acusa, dizendo que Ele é o responsável pelo sofrimento que está acontecendo. Não, Ele é a solução para o sofrimento que está acontecendo. Vocês deveriam se arrepender, mas vocês não se arrependem. Mas Deus traz solução para aqueles que creem nele. E aí vem a solução que o Senhor vai propor. A solução que o profeta diz, meus irmãos, é praticamente impossível. Lembrem, eles estão há muito tempo cercados. Eles não têm mais comida de qualidade nenhuma. Lá em cima vai nos dizer que a situação ficou tão difícil que, por causa disso, eles começaram, versículo 25, a se vender cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Já notou aqui? 80 ciclos de prata por uma cabeça de um jumento, ou seja, por uma carne que ainda era imunda. Eles estavam pagando uma fortuna. O profeta diz agora: amanhã, veja aí versículo 1, amanhã, nessa hora mais ou menos, ele está dando 24 horas de prazo, está vendo? Em 24 horas, amanhã, por essa hora mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Ele está dizendo: vai vir uma quantidade enorme. Meu irmão, era pelo menos uns 7 a 10 quilos. É muito. Eles vai vir uma quantidade enorme por um ciclo. Lembra, eles estavam pagando pela cabeça de jumento 80 ciclos. Ele está dizendo: o que acontece é que a inflação vai despencar amanhã. Como é que pode uma inflação despencar desse jeito? Gente, não tem comida. E pior, que o texto diz que é por flor de farinha. Flor de farinha não era farinha simples, não. Era uma farinha refinada, uma farinha especial. Ele está dizendo: é a farinha Dona Benta, amanhã vai estar custando bem baratinho. Eu só conheço a Dona Benta, então vai ter que ser ela mesmo. Farinha de trigo especial, amanhã vai estar custando bem baratinho. Não só isso, ele vai dizer: e 2 de cevada, que é uma farinha mais fraquinha, vai também estar por um ciclo. Ou seja, você vai comprar o dobro de cevada, pelo mesmo preço que você compraria um pouquinho de farinha. Ele está dizendo: amanhã a inflação vai acabar. Amanhã vocês vão acabar, vocês não vão ter inflação. Note que inflação é juízo de Deus. Está vendo aqui, né? Inflação é juízo de Deus. Ele está dizendo: eu vou amanhã resolver o problema de vocês. E isso tudo vai ser diferente. Ele diz: amanhã no mercado, finalzinho do versículo 1, ele fala: na porta de Samaria. A porta, meus irmãos, da cidade era onde acontecia tudo. É mais ou menos o nosso centro da cidade. Onde antigamente acontecia tudo, hoje não acontece mais nada. Onde estavam as instituições de juízo? Na porta da cidade. Onde é que ficava o rei? Ele atendia na porta da cidade. Onde é que a gente podia arranjar emprego? Na porta da cidade. Onde é que a gente conseguia comprar alguma coisa? Onde era a feira? Na porta da cidade. Então, era ali onde acontecia tudo. Eles: amanhã no mercado, vocês vão conseguir comprar as coisas num preço ridículo. Só tem uma maneira, meus irmãos, dessas coisas acontecerem. Porque o mercado funciona de forma muito simples. No mercado você tem a lei da oferta e da procura. Se você tem uma oferta reduzida, a procura aumenta, o que é que se faz com o preço? Sobe. Isso é uma regra. Que maldade. Maldade não, é assim que as coisas acontecem. Se você tem uma coisa que ninguém tem, você que diz quanto é que custa. Por que a cabeça do jumento estava custando tanto? Porque ninguém tinha carne, e quem tinha pelo menos a cabeça do jumento estava lucrando. Ele diz: amanhã vai acontecer o oposto. Quando houver um excesso de fornecimento, quando acontecer muito material disponível, o que acontece com a demanda? Se acaba, fica barato. Quando você tem muito, fica mais caro. Quando você tem muito, fica mais barato. Quando você tem pouco, fica mais caro. O que ele está dizendo é que amanhã vai ter tanta comida nessa cidade, que o preço vai ficar ridículo. O preço vai cair assustadoramente. Você pode dizer assim: então, eles ficaram super felizes. Não, eles são incrédulos. E diante da incredulidade, eles não conseguem crer que Deus é tão bondoso a ponto de resolver o problema tão rapidamente assim. Porque a gente sempre acha que Deus vai devagarinho fazendo as coisas. Às vezes Deus faz as coisas bem rápido. E o texto nos diz então que o capitão
E aí a expressão do versículo 2 é cujo braço o rei se apoiava, a mesma frase que é dito lá na Naamã lá atrás, lembram que o rei se apoiava nele, ou seja, ele é o braço direito do rei. Note que o rei está lá ouvindo, e esse capitão resolve manifestar toda a sua incredulidade. E o seu ceticismo se apresenta de forma irônica. Ele não só não crê na maneira como o profeta está falando, como ele resolve debochar da maneira como o profeta está falando. Olha a expressão dele. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? A linguagem que ele usa aqui é uma linguagem bíblica. A expressão janelas do céu apareceu lá em Gênesis capítulo 6 e 7. Quando diz que Deus abriu as janelas do céu e derramou um dilúvio sobre a terra, de forma que a terra inteira foi inundada. Ele está dizendo, e Deus vai então derramar um dilúvio de comida sobre nós? Ele não crê que Deus é capaz de alimentar o seu povo. Mas olha só que loucura, ele esqueceu que por 40 anos, adivinha o que foi que Deus fez? Por 40 anos Deus fez chover comida. Por 40 anos se acumulava uma espécie de orvalho em cima das coisas durante a noite, e que durante a manhã isso cristalizava, e eles iam lá e recolhiam. Por 40 anos Deus fez pão vir do céu. Por que ele acha que isso agora é impossível? Deus vai fazer o quê? Deus vai abrir uma nuvem aqui em cima e deve fazer chover comida, a ponto que amanhã não vai ter ninguém com fome e a comida vai estar vendendo tão barato? Em outras palavras, vai chover hambúrguer? Assistiram o filme, não é? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Vai chover hambúrguer agora? E a gente vai ficar com comida tão barata? Ele, meus irmãos, está sendo irônico. Ele não conhece um Deus que já abriu portas dos céus outras vezes. Mas Deus não vai fazer isso dessa maneira. Porque Deus, meus irmãos, mesmo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não é monótono, Ele não cai na mesmice. Deus não costuma ficar repetindo os mesmos métodos. O pessoal acha que diz, não, Deus é o mesmo, então Deus vai fazer do mesmo jeito. Não, Ele não precisa fazer do mesmo jeito, porque Ele é criativo. Não, Ele não vai derramar comida do céu nesse dia. Ele diz, não, meu filho, vai acontecer uma coisa diferente. E eu não vou dar spoiler, porque senão vocês não vêm a semana que vem. Mas basicamente o profeta agora vai repreender a incredulidade desse oficial. Ele diz assim, você vai ver o que vai acontecer. Qual é a melhor maneira de provar que essa pessoa está errado? É dizer que ele vai ver. Amanhã você vai ver. Espera e você vai ver. Iria amanhecer o dia, e quando amanhecesse o dia, o problema deles estaria resolvido. Aí amanhecer o dia, e eles iriam estar com os problemas de comida todo resolvido. E agora parece uma coisa esperançosa que o profeta diz para esse homem que é incrédulo. A incredulidade desse homem, da mesma forma como a do rei, é uma incredulidade irônica, que culpa a Deus, e que não enxerga Deus resolvendo os problemas. Mas nesse momento ele diz que não só ele iria ver, mas o Senhor derrama sobre ele uma sentença. Ele diz, você vai ver, mas você não vai comer nada. Você não vai conseguir comer nada. Na verdade, o Senhor vai cumprir essa promessa. Mas que terrível é saber, meus irmãos, que a descrença faz às vezes as pessoas até verem o que Deus estava fazendo, mas não deixa que as pessoas experimentem o que Deus estava fazendo. A descrença, meus irmãos, é um pecado grave, é um pecado que desonra e desagrada a Deus, e que principalmente priva os homens dos favores de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso, porque Israel viu o pão cair do céu, mas reclamou durante 40 anos, se queixou durante 40 anos, chamou o pão que Deus mandou do céu de pão vil, pão nojento, porque afinal de contas, ninguém aguentava aquele mesmo cardápio, comendo sempre a mesma coisa todo dia. Eles queriam comer carne, Deus manda carne de primeira, carne de codorniz, e eles não quiseram, eles acharam ruim, porque eles sentiam falta de tempero. Que saudade de tempero!
reclamavam o tempo inteiro e o Senhor os acusa de incredulidade. E é por causa da incredulidade deles que Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Porque as portas, chegando na entrada de Israel, eles já tinham visto, meus irmãos, as vitórias que o Senhor Deus, por meio de Moisés, derrotando grandes reis na região de Midian, mas eles não estão interessados nisso. Quando os espias vão e voltam, dizem, é impossível tomar posse dessa terra. Eles não creem num Deus que é capaz de fazer isso. E por causa da incredulidade deles, Deus os manda de volta para o deserto, para passarem 40 anos lá. Porque esse povo incrédulo, que não conhece a Deus, que não crê em Deus, não podiam assumir as bênçãos de Deus. Eles viram a terra, já parou para pensar? Mas voltaram. É interessante que depois que Moisés faz essa acusação, dizendo, vocês são incrédulos, vocês não creem, vamos voltar para o deserto, Deus não vai dar a terra para vocês agora não. Ele diz, não, mas agora agora a gente vai. Moisés diz, vai, mas não. Não, mas agora a gente vai, pode deixar, que agora a gente vai. Moisés diz, não vá que vocês morram. Adivinha o que foi que eles fizeram? Eles foram. Teve um grupo que se juntou e invadiu a terra. Eles tiveram fé? Não, eles estavam achando que era tudo por conta do seu próprio braço. A incredulidade já tinha sido manifestada. Entraram e morreram todos. Quem entrou, morreu. Volta, mais 40 anos, esperando para entrar. Só entrou depois que toda essa geração incrédula passou. A incredulidade, meus irmãos, é ofensiva para o Senhor, a ponto dele privar as pessoas das suas graças. Eu preciso compreender isso, meus irmãos, porque da mesma forma que eles descreram na promessa do Senhor, os discípulos também descreram. Lembram que quando as mulheres trouxeram a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, eles disseram, é histeria feminina. Mulher tem essas coisas mesmo, às vezes dá umas doideiras nelas assim, elas ficam vendo coisa. Então foi isso que aconteceu, a mulher disse, não foi, realmente a gente foi lá e ele ressuscitou. Vai Pedro, vai João, corre, dá uma olhadinha lá, volta e diz, ressuscitou. Ele diz, não, roubaram o corpo. Só pode ser, roubaram o corpo. Não tem outra explicação para isso. Só poder. E aí depois Jesus aparece no meio deles, e eles ficam todos assustados. Faltou um, Tomé não estava no dia. No outro domingo Jesus veio visitar, mas Tomé naquele dia diz assim, eu não acredito em vocês. Isso é um caso simples, gente. Psicologia explica, se chama histeria coletiva. Toda psicologia explica esse negócio. Vocês queriam ver muito uma coisa, vocês findaram tendo todo mundo a mesma ilusão. Todo mundo teve a mesma alucinação. Acharam que viram Jesus, ressuscitou nada. Eu só acredito vendo. Eu só acredito tocando. Se eu ver, e se eu botar a mão aqui na mão dele, ver que estava rasgada, e botar a mão do lado e ver me furar com a lança, aí eu acredito. 8 dias depois, Jesus volta, chama Tomé, diz, Tomé, vem aqui para a gente ter uma conversa. Bota a mão aqui, está vendo aqui? Olha minha mão, está vendo? Bota a mão aqui do lado, tem um buraco aqui? Tem. Mas bem-aventurado é o que não viu e creu. Essa é a grande questão aqui, meus irmãos. A incredulidade, meus irmãos, nos tira as bênçãos do Senhor. A incredulidade gera ansiedade. As pessoas estão ansiosas hoje porque não tem quem confiar, não confiam em Deus. Ai, mas se eu sair vai vir uma bala perdida. Meu irmão, se você estiver dentro de casa, se Deus quiser botar uma bala dentro da tua casa, você vai estar no banheiro, ela vai dar uma curva e vai te achar. Você acha que precisa estar na rua para isso acontecer? Não precisa. Ah não, mas eu tenho medo de morrer, não vou nem botar o pé na rua. O chuveiro vai dar um choque, tu vai morrer no chuveiro. Ah não, mas eu não vou para a rua, porque senão eu vou ficar com o coração abalado e eu vou morrer. Você vai escorregar antes de sair do banheiro, vai bater com a cabeça na pia, vai morrer. Arranjei um bocado de fobia para você sair agora de casa, tá vendo? Sai não agora, vai ver. Sabe qual é o lugar mais perigoso do mundo? Cama. A maioria das pessoas do mundo morre em cima dela. Nós precisamos entender, meus irmãos, que é falta de fé. Notou? É incredulidade. Meus filhos saíram, estão na rua, e eu só vou dormir quando eles chegarem, o celular, cadê o localizador, onde eles estão, porque o menino, os bichinhos.
Você acha mesmo que você consegue proteger os seus filhos a ponto de livrá-los de todo o sofrimento e angústia que eles vão passar? Você acha mesmo? Ou você acha que só o Senhor pode protegê-los quando eles saírem? Não, meus irmãos. Nós somos incrédulos. E nós pagamos o preço por isso. Nós somos incrédulos e em nossa incredulidade, o Senhor nos conclama a crer de verdade. Em Hebreus capítulo número 11, vai nos dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Mas no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso entender que um coração que crê, confia e descansa no Senhor, sabe que Ele supre toda e qualquer necessidade e descansa nisso. Mas nós preferimos ser irônicos. E assim como Tomé dizendo, eu preciso ver para crer. A igreja evangélica acha que fazendo milagre as pessoas vão crer. Mas esse homem veria o milagre, mas não experimentaria dele. Porque a fé que ele não possuía, o incapacitava de absolver e de receber as graças do Senhor. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que Deus é fiel, mesmo quando nós permanecemos infiéis. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que Deus age apesar da nossa descrença. Que Deus não precisa da sua fé para fazer as coisas. Que Deus resolve todas as coisas do mundo e controla e domina tudo que existe, a partir da sua própria vontade, independente dos homens. Não importa se os homens se convertem, creem ou não, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele traz um cerco e encerra o cerco do jeito que Ele bem entende. Mas que faz muita diferença se você responde com fé ou se você responde com incredulidade. O texto nos advertiu hoje, meus irmãos, para o perigo da incredulidade. O texto nos advertiu hoje, meus irmãos, para o fato de que se nós estivermos com o nosso coração incrédulo, nós vamos cometer um erro gravíssimo de acusar a Deus pelas coisas que acontecem conosco, quando na verdade nós somos culpados por tudo que acontece conosco. Quando nós temos uma incredulidade no coração, nós distorcemos a vontade do Senhor, nós distorcemos a teologia e criamos uma teologia que acusa a Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Porque você merece, meu irmão. Aliás, você merece pior. Mas Deus tem sido bondoso, porque não cortou o teu pescoço ainda. Precisamos compreender, meus irmãos, que quando nós somos incrédulos diante de Deus, nós não enxergamos Deus na sua completude, enxergamos de forma parcial, e começamos a culpar Deus pelas tragédias, começamos a culpar Deus pelas coisas ruins que acontecem no mundo, quando na verdade Deus está sendo muito gracioso, porque a única coisa que o mundo merece é fogo do céu. Quer se queixar de alguma coisa? Queixe-se do seu próprio pecado. Creia num Deus que é misericordioso e gracioso. E enxergue um Deus que é capaz de te punir, que é capaz de te disciplinar, simplesmente porque te ama e não desistiu de você ainda. A prova de que Deus não desistiu de você é o fato que Ele vai continuar te disciplinando enquanto você estiver no caminho errado, para fazer você se corrigir e voltar. Isso é prova do amor de Deus. Confie no amor que o Senhor possui. Somos desafiados hoje a sermos crentes e não incrédulos, a confiar num Deus que é bom, apesar de um monte de coisa ruim acontecer ao nosso redor, a confiar num Deus que é justo, apesar de vermos tanta injustiça espalhada pelo mundo. Porque a incredulidade distorce a visão sobre Deus, mas a fé verdadeira coloca Deus no seu lugar apropriado e coloca cada um de nós no lugar que nós realmente deveríamos ocupar. Mas a segunda lição que o texto nos mostra, meus irmãos, é que nós precisamos crer num Deus que intervém, que faz realmente as coisas acontecerem. Porque a incredulidade, meus irmãos, impede a igreja do Senhor de receber bênçãos. O apóstolo Tiago vai nos dizer, meus irmãos, que aquele que duvida é como a onda do mar que é impelida, vai e volta, vai e volta. Ele diz, essa pessoa não recebe de Deus o que pede. Precisamos compreender que nossas orações são orações incrédulas. Que nosso relacionamento com Deus tem se demonstrado um relacionamento incrédulo. Nós pedimos desconfiando. Nós oramos ao Senhor já crendo que Ele não vai dar. E a gente usa uma boa desculpa. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade significa, eu não quero me comprometer em crer. Eu não quero me comprometer em pedir alguma coisa. Eu não quero me comprometer sob pena de eu achar e me decepcionar depois. Que triste, não é? Um povo que ora,
sem crer. Se alguém necessita de sabedoria, disse Tiago, peça a Deus. Peça, porém, com fé em nada. Só isso. Mas que triste deve lembrar que Jesus nos advertiu disso. Se quando Ele voltar, por um acaso, achará fé na terra. Como o povo de Deus, meus irmãos, pode achar que vai agradar a Deus, se os seus corações são incrédulos? Como o povo de Deus pode achar que vai agradar ao Senhor, quando os seus corações não creem na intervenção do Deus Todo-Poderoso? Quantos crentes vão passar uma passeata hoje, sem orar? Sem confiar num Deus que pode intervir em nosso país? Quantos hoje acham que o que nós precisamos são de milhões de pessoas na rua e não de um Deus assentado em seu trono? Nós precisamos, meus irmãos, crer num Deus que realmente faz as coisas. Um Deus que realmente intervém. Porque, meus irmãos, a incredulidade nos leva à morte. A incredulidade nos afasta do Senhor, a incredulidade nos tira da presença do Senhor. O Senhor nos convidou a crermos mesmo quando não vemos nada ao nosso redor. Mesmo quando a única coisa que temos, meus irmãos, é o vislumbre de uma pequena nuvem que vai sair no horizonte. Continuamos subindo o monte para lembrar, Deus disse que ela virá. A incredulidade que está em nosso coração abala a nossa fé num Deus que pode fazer tudo o que quer. Gera ansiedade, gera tristeza, gera angústia, gera decepção. O que nós temos hoje em nossas igrejas são muitas pessoas que simplesmente se abalam porque são incrédulas. O Senhor nos convida hoje, nas mesmas palavras que Ele deu para Tomé, seja crente e não incrédulo. A descrença socialista de Drummond revela o seu coração. Um homem que crê nas coisas e crê nos movimentos dos homens, na força e no braço dos homens, mas não crê em Deus, porque segundo ele não viu. O pastor e poeta Décio Carneiro escreveu um poema também, publicado em 2005. Um poema intitulado Inabalável. E nele ele diz assim: minha fé não vacila, mesmo quando a noite é escura, pois o Deus que me sustenta é a rocha eterna segura. Minha alma não teme, mesmo quando o vento sopra forte, Ele é meu abrigo, minha fortaleza, meu norte. Não mudo de caminho, nem que o mundo inteiro mude, pois a tua palavra, Senhor, é lâmpada que me acode. Inabalável, como a montanha de Sião, minha esperança está firme no alicerce da tua mão. Inabalável, mesmo que a terra se abale, o meu coração repousa no amor que nunca falha. Sejamos crentes e não incrédulos. Ajuda-nos, ó Senhor. Aumenta-nos a fé. Nós precisamos confiar ainda mais no Senhor. Nós vimos que nós desagradamos ao Senhor, ofendemos ao Senhor na nossa descrença. Por isso, Senhor, nós te pedimos, não permita que a incredulidade tome o nosso coração a ponto de nos cegar, a ponto de nos matar. Mas enche o nosso coração de fé, Senhor, e esperança, para que confiemos no Senhor e na sua palavra. Assim veremos o Senhor como o Senhor realmente é, e veremos a vitória do Senhor exercitada ainda no mundo. Nós te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém.